Boa tarde, pessoal. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho, de forma breve, finalizando esse conteúdo, as missões jesuíticas, tá bom? Esse conteúdo faz parte da Reforma Protestante e também da Contra-Reforma, aquela tentativa da Igreja Católica de conter o número de protestantes, os adeptos que, de certa forma, aderiram ao pensamento do Lutero, tá bom? Então essas missões ou reduções representavam o principal meio de cristianização dos indígenas na América Ibérica. Se a gente for analisar ali desde do primeiro contato de Pedro Álvares Cabral, a partir do primeiro momento onde vai acontecer a primeira missa nas terras que hoje é o nosso país, já demonstrava também o caráter religioso da missão dos portugueses na nossa terra. Então tínhamos ali claramente uma união entre Estado, ou seja, Portugal, e a Igreja. Então a missão desses jesuítas era justamente conter esses protestantes. Então a Companhia de Jesus foi criada em 1534 na França, foi reconhecido com o Papa em 1540 e foi uma das medidas, como eu acabei de falar para vocês, que a Igreja Católica encontrou de tentar conter o avanço do protestante na Europa e também de expandir a influência da Igreja Católica na Ásia, na África e principalmente na América. E esses jesuítas foram vistos, vocês imaginem vocês, na época em que se falava do protestante, né? Imagina a propaganda que se fazia em cima dos jesuítas. Eles foram considerados heróis da fé, desbravadores, queriam atravessar o Atlântico, navegar, chegar em terras distantes e falar de Deus para um povo que era pagão. Então era uma propaganda muito grande. Então a igreja investiu muito em cima dessa questão dos jesuítas. Então no início do trabalho eles eram padres itinerantes, né, peregrinos. Mais tarde desenvolveram um trabalho missionário voltado para a educação, não somente dos indígenas, mas também dos primeiros colonos que estavam aqui. Então, os jesuítas atuaram na América, na Ásia e também na África. Então, eram missionários e evangelizadores dessas populações nativas e eles tinham a missão de levar, dentro daquela visão etnocêntrica, né, daquela visão do europeu de superioridade, levar para esses povos ali um pouco de fé, um Deus, segundo eles, um Deus verdadeiro, um pouco mais de organização, né, de organização social também. A gente tem aqui o emblema da Companhia de Jesus, o busto de Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus também. Esses primeiros jesuítas chegaram aqui em terras brasileiras em 1549. Eles foram liderados pelo Manuel da Nóbrega. Chegaram na comitiva de Tomé de Souza. Eles tinham a tarefa de catequizar essas populações indígenas, ou seja, catequizar esses negros da terra, indígenas que eram também escravizados por esses primeiros colonos. Então, essa questão de catequizar os indígenas, defendê-los contra esses colonos, vão gerar muitos, mas são muitos conflitos nesse território nessa época. Para você ter ideia, no século XVII, Marquês de Pombal, ele vai expulsar esses jesuítas do nosso território, acusando eles de apoiar os indígenas na resistência contra Portugal, ou seja, na resistência contra esses nativos. Então, nesse primeiro momento aqui, eles são vistos como heróis da fé, mas a partir do momento que eles começam a interferir na economia e na questão da resistência indígena, eles vão ser mal vistos. Então, eles tinham a missão de catequizar essas populações indígenas e se estabeleceram principalmente ali, de início, na Bahia, Rio de Janeiro, em São Paulo, que mais tarde viria a ser mais tarde São Vicente, que mais tarde viria a ser São Paulo. Então criaram colégios para formar novos sacerdotes, eles ensinavam a retórica, humanidades, gramática grega e latina. E, para se ter ideia
capacidade intelectual, digamos assim, desses jesuítas, para que pudessem catequizar e ensinar os indígenas nativos, eles aprenderam até a língua tupi. Né? Então, em vez de ensinar os indígenas a sua língua, eles aprenderam também a língua tupi para melhor poder se comunicar e transmitir o que eles achavam ser o correto e ideal para esses nativos. A Companhia de Jesus na América Portuguesa. Então a gente tem aqui, ó, aldeias de índios tupuios, e o padre Anchieta e Nóbrega, a cabana, certo? Essa aqui é a exposição no Museu Paulista. Pateu do Colégio de São Paulo. É um sítio arqueológico onde foi levantada a primeira construção da atual cidade de São Paulo, quando o padre Manuel de Nóbrega e o então noviço José de Anchieta e outros padres jesuítas, a pedido de Portugal e da Companhia de Jesus, estabeleceram um núcleo para fins de catequização desses indígenas do Planalto. Então, os aldeamentos jesuítas, eles eram o quê? Eles poderiam ser chamados também de missões ou reduções. Eles eram autossuficientes, tá bom? Lá você encontraria várias etnias, várias tribos que foram desoladas pelo contato com os colonos. Então, eram várias pessoas de distintas etnias que dividiam o mesmo espaço. Ali dentro eles praticavam a caça, a agricultura, o artesanato, a pecuária, a coleta, tá bom? Então eles tinham uma rígida disciplina de oração e também do trabalho. E o objetivo principal dos jesuítas com esses nativos era que eles abandonassem as suas práticas politeístas, ou seja, o que é politeísta? É adorar a vários deuses, né? Poligâmicas, ter várias esposas, e antropofágicas, ou seja, na história do nosso país, algumas tribos nesse período se alimentavam do adversário que era vencido em batalhas, não para matar a fome, mas porque eles tinham a crença de que se ele derrotasse um oponente que fosse forte, inteligente, habilidoso, um bom guerreiro, ao se alimentar daquela pessoa, ele adquiria também as suas qualidades. Então, o politeísmo, as práticas poligâmicas, a antropofagia. Então, era o objetivo principal dos jesuítas é que eles abandonassem isso e adotassem o cristianismo, ou seja, o único Deus, o único Salvador. Não existiria dentro do contexto dos jesuítas outro Deus, só aquele e pronto. Então é dentro desse contexto que essas missões vão para a região amazônica também. Lá vão ser conhecidas as drogas do sertão, como o cacau, o urucum, também a castanha do Pará e a baunilha. José de Anchieta, acreditando que os índios compreendiam os ensinamentos católicos, eles utilizavam que a música, o teatro. Então, dentro desse contexto, música e teatro eram justamente teatros que encenavam que as práticas que eles faziam, a sua cultura, o seu Deus, fossem o quê? Errados, fossem contrário daquilo que o Criador, realmente o Criador de todas as coisas, quisesse. Então, a gente tem que lembrar que essa visão do europeu, a visão dos jesuítas, principalmente ali dentro do contexto cultura, era uma violação, porque eles praticavam nessa época o etnocentrismo. Eles consideravam a cultura do europeu superior às demais. Então, sendo assim, sua organização social, sua religião, suas crenças, sua cultura, suas práticas, alimentação, suas roupas eram melhores e superiores. Então, dentro dessa visão, por que abandonar a religião indígena? Por que deixar de fazer suas práticas? Era errado? Existia uma cultura superior, outra inferior? Não, o que existia ali eram o quê? Culturas diferentes. Então, José de Anchieta, ele chega na década de 1570 e ele vai compor várias peças religiosas que eram encenadas principalmente por essas crianças indígenas. E como o professor falou para vocês ali, eram justamente com base na questão principalmente do politeísmo. Isso aqui são os mapas das missões, principalmente na região sul do nosso país, tá vendo?
Missões jesuítas, região sul, área natural da ocorrência da erva mate, podemos considerar como as drogas do sertão também. Só lembrando que dentro do contexto colonização, sertão era tudo aquilo que era distante do litoral, tá bom? E essa aqui era ocupada por índios tupi-guaranis. Isso aqui só para a gente finalizar, pessoal. Não se preocupem, isso aqui não é a nossa atividade, tá? Isso aqui é só um desenho para a gente analisar como que era uma missão jesuítas. Então tínhamos ali o local de trabalho, a igreja, o espaço coletivo e a habitação dessas diferentes pessoas que dividiam o mesmo espaço e, dentro da visão dos jesuítas, procuravam abandonar aquelas suas práticas erradas e se adaptar ao que os heróis da fé jesuítas propõem, ou seja, abandonam seus deuses e adorem ao Deus cristão, o Deus que é o certo, o Deus que é o correto. Certo ou não, não cabe a nós julgar, e sim somente analisar, observar, e sim, houve muitas contribuições nesse período para a educação no nosso país, tá bom? Esse material vai ficar disponibilizado para vocês, junto com o slide e com as atividades. Dúvidas, entre em contato com o professor, beleza?